Gloria al Señor. Amén. Quería estar invitado al pastor Roberto, que va a estar hoy trayéndonos la palabra, el pastor de la MAC Toyoaque, un amigo de más de 20 años. Tenía 13 años cuando llegué a la misión. Paro para pensar y digo, mi Dios, ¿a dónde Dios nos trajo? Ni en nuestros más sueños locos hubiésemos pensado estar en esta situación. Amén. Extiende tu mano, vamos a orar por el siervo de Dios. Señor Dios, papá, quiero orar por la vida de tu hijo, Señor Padre amado. Te pido, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre él, Señor Padre amado. Y la palabra que tú has colocado en su corazón para traer a nuestras vidas, Señor Padre amado, sea una palabra de tu corazón para el nuestro. Una palabra remecida, una palabra, Señor, que venga, Señor Padre amado, a traer fortalecimiento, Señor, al que lo necesita, a traer renuevo al que necesita, a traer exhortación al que necesita. Porque tú sabes la necesidad que tenemos cada uno, Señor. No queremos escuchar lo que queremos oír, pero queremos escuchar lo que necesitamos oír en esta tarde, Señor. Padre, habla con tu iglesia, Señor. Usa sus labios, Señor. Usa su vida con poder, con autoridad, con elocuencia, Señor, oh Dios, Padre. Y que estemos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo quiero alabar a Dios por la oportunidad de estar con vosotros, mis hermanos. Pero yo no sé hablar muy bien español, entonces voy a predicar en portugués mismo. ¿Está bien? ¿Todo bien? Amém, queridos. É uma alegria estar aqui nessa igreja, ver o meu irmão há tantos anos aqui também servindo ao Senhor à frente dessa obra. Eu vou tentar falar devagar, despacito, senão, se começar a falar rápido, você faz assim, mais devagar, pastor. Eu vou entender que é para mim falar mais devagar e assim você vai me entender, porque nós servimos ao mesmo Deus, ao mesmo Espírito, e Ele está aqui e fala aos nossos corações. E eu já sei que tem alguns aí que falam melhor português do que eu. Mas é uma alegria realmente estar aqui com a minha família, para estarmos servindo aos irmãos. Quero pedir para você abrir a palavra do Senhor comigo, em Salmos, capítulo de número 24. Salmos, capítulo de número 24, na palavra do Senhor. Conforme você for encontrando, glorifica a Deus. Aqui eu já ouvi o irmão Jorge falando que qualquer igreja hispana, só você falar quem vive, o pessoal já sabe. E a seu nome? Glória! Aleluia! Esse povo já está treinado em dar glória a Deus. Mas é uma mensagem que eu carrego comigo por muitos anos. Na verdade, preparar a mensagem, irmãos, foi muito fácil. E naquele dia que eu preparei essa mensagem, Deus falou para mim que não era o momento ainda de eu estar pregando ela, mas que haveria um momento aonde eu estaria preparado para passar essa verdade da palavra de Deus, a importância de nós darmos glórias a Deus. Você já com certeza ouviu alguma mensagem falando sobre darmos glórias a Deus, mas eu quero passar um pouco da experiência que eu tive durante a minha caminhada com o Senhor, e hoje saber e poder realmente ministrar essa palavra com verdade e dizer aos irmãos que quando nós glorificamos a Deus, Deus nos dá realmente vitória. Amém? Acompanhe aí comigo. Diz assim a palavra do Senhor: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça
do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, oremos uma vez mais ao Senhor. Deus, nós queremos glorificar ao Senhor Jesus por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo, e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer no meio do teu povo, Pai. Obrigado, meu Deus, por estarmos louvando e adorando ao Senhor neste lugar. Quanto, Senhor, meu Deus querido, foram os louvores aqui entoados que exaltaram o seu nome, e agora, Senhor, com a tua palavra, nós queremos também juntos, Senhor, aprendermos um pouco mais e estarmos glorificando ao Senhor. Neste dia, Senhor, fala aos nossos corações, eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, exalte, glorifique ao Senhor, Ele é merecedor de toda a glória. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor aqui, vemos claramente que esse Deus Todo-Poderoso é Senhor de todas as coisas. O primeiro versículo diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Todas as coisas pertencem ao Senhor, foram criados por Ele, inclusive eu e você. Nós fomos criados pelo Senhor, e Ele é merecedor realmente de que nós, então, rendemos graças a Ele. Quando nós olhamos ali em Isaías, capítulo de número 47, percebemos que esse Senhor dos exércitos, esse que é o nosso general, é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Redentor. Isaías 47, verso de número 4, diz: o nosso Redentor é o Senhor dos exércitos, o Santo de Israel. É esse Senhor que pode nos dar a vitória. É esse Senhor que, quando nós confiamos nele, nós podemos realmente viver e caminhar com alegria, sabendo aquilo que Ele tem nos prometido na sua palavra. Eu me recordo de um homem, Davi, ainda muito jovem, escolhido por Deus para fazer realmente a diferença, ser um rei segundo o coração de Deus. Mas esse Davi, em um determinado momento, ele vai visitar os seus irmãos ali, enquanto eles estão na batalha, na guerra, e ele vê um gigante afrontando o exército de Israel. Aquele gigante aparecia dia após dia ali, dizendo para eles que se tivesse um homem de verdade, um homem ousado, que viesse lutar contra ele. E aconteceu que cada um daqueles guerreiros ficaram com medo, mas Davi, ao chegar ali, ele sabia que ele poderia ir contra aquele gigante, não na força do seu braço, não na sua capacitação humana, mas como ele bem disse: eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. E é aí, querido, que a vitória vem. Quando nós entendemos que não é na nossa capacitação humana, mas na força de Deus através de nós. E Davi então vence aquela batalha, ele conquista aquela vitória para a glória de Deus. Tudo realmente é do Senhor, irmãos. E quando nós entendemos que tudo é dele, que nós dependemos dele, nós conseguimos viver aquilo que a palavra nos fala em Romanos 11, verso de número 36, que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Ao longo
longo dos anos, na minha caminhada, eu fui compreendendo a importância de dar glórias a Deus, de glorificar ao Senhor Jesus, de que Ele realmente é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu entendi também que eu preciso de glorificar a Ele, não é Deus que necessita da minha e da sua adoração. Ele não carece, Ele não precisa ser adorado, irmãos, porque existem seres espirituais, seres ali no céu. Quando João, ele tem a revelação ali do céu, lá em Apocalipse, capítulo de número 4, verso de número 8 ao versículo de número 11, você vai ver João contemplando como é que o céu é, e diz ali que ele vê que tem 4 animais ali que tinham cada um respectivamente 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo em todo o tempo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E havia também aqueles animais que davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, que vive para todo sempre. E havia também 24 anciãos que prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adorando a Ele e dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade foram criadas. O Senhor não carece da minha e da sua adoração, mas quando nós entendemos a importância de darmos glória a Ele, tudo faz sentido nas nossas vidas, porque para isso nós fomos criados, para adorarmos ao Senhor. Eu vivi muitos e muitos anos sem compreender isso, irmãos, e passei a minha adolescência, a minha juventude, sem saber o porquê eu estava nesse mundo. Quem não se perguntou um dia, da onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou? Isso passava na minha mente, passava no meu coração, e me trazia muita angústia. Eu não me sentia amado pelos meus pais, valorizado por aqueles que deram a vida para mim, porque o meu pai saiu de casa muito cedo, quando eu tinha 4 anos de idade. A minha mãe vivia somente trabalhando, sem ter tempo para cuidar dos seus filhos, e eu não sabia qual era o propósito da minha existência, até eu encontrar o amor de Deus, e assim aprender que eu preciso glorificar a Ele, adorar a Ele. Quando nós vemos na palavra de Deus, Jesus adentrando ali em Jerusalém, as pessoas estão ali, capítulo de número 19 de Lucas 19, se você quiser abrir aí, acompanhe comigo, para que você possa entender aonde estamos na palavra. Lucas, capítulo de número 19, verso de número 37 ao 39, diz que quando já chegava perto da descida dos montes, do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. É importante nós darmos louvores a Deus em alta voz, irmãos. Então, se você quiser, no momento que você quiser, pode abrir os seus lábios e dar glória a esse Deus. Ele é merecedor. E diz que as pessoas estavam ali louvando a esse Deus por todas as suas maravilhas, dizendo: Bendito o Rei que vem no nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele disse: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Ainda que eu e você decida não glorificar a Deus, irmãos, tudo aquilo que Ele criou pode estar glorificando e exaltando a Ele.
Por isso que é uma oportunidade de nós, como seus filhos, de abrirmos os nossos lábios e declararmos glória e honra ao Senhor. As pessoas estavam vendo aquela cena, Jesus entrando em Jerusalém, alguns colocavam as suas vestes, e ele entrando ali por aquela cidade, louvando e adorando. Aquilo, em vez de trazer alegria para todos que estavam ali, trouxe frustração. E eu sei que existe alguns irmãos que não gostam daquele irmãozinho que fica no canto lá: oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, parece que Deus é surdo, o irmão não para de gritar. Irmãos, há motivo no nosso coração de glorificarmos ao nosso Deus, porque Ele é bom, Ele tem cuidado de nós. Quantos foram os livramentos que Deus tem feito dia após dia nas nossas vidas? Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós. A nossa existência só encontra realmente sentido no Senhor. Tudo aquilo que nós formos fazer, que fizermos, irmãos, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, para glorificar ao Senhor nosso Deus. Esse é o motivo realmente de nós existirmos. A adoração ao Senhor é um mandamento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que adorar a Deus, amar a Ele, expressar a nossa gratidão a Ele, é um mandamento da parte de Deus. É o primeiro mandamento. Abre aí Marcos, capítulo de número 12, verso de número 30, fala, Marcos 12, 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Eu disse aos irmãos no começo que preparar essa mensagem foi algo muito fácil, simples, e faz muitos anos. Deus me deu essa mensagem desde 2011, quando seria a primeira oportunidade que eu estaria pregando, ministrando lá na igreja de Toyota. E todas as vezes que tenho essa oportunidade, hoje é mais fácil, não digo que eu estou tranquilo aqui em cima, porque a gente sabe. Toda vez que nós vamos pregar a palavra de Deus, isso nos causa temor e tremor, irmãos, porque é algo muito sério. Mas naquele dia, eu tinha preparado a mensagem, ia ser a primeira vez que eu estaria pregando em Toyota, e eu tinha muito receio, tinha medo, não daquilo que eu fosse falar, mas do pastor Cid, que sempre fica ali na frente. Hoje o pastor Cid não usa óculos, mas na época ele usava um óculos grandão assim, e quando ele levantava o óculos, irmãos, é sinal de que não estava dando muito certo. Se ele começasse a passar a mão no rosto assim, é sinal de que estava tudo dando errado. E eu falava, o que ele vai fazer? E naquele momento, eu orava no meu coração. E a minha oração não era: Deus me usa, Deus, que o Senhor mova o ambiente, que o Senhor visite a tua igreja, que o Senhor fale através da minha boca. Não, a minha oração lá no fundo era: Senhor, que aconteça alguma coisa, que eu não precise estar pregando hoje, que eu não precise ministrar. Senhor, eu estou com tanto medo. E realmente, irmãos, naquele dia algo aconteceu. A minha esposa estava grávida, prestes a ter a nossa segunda filha. E bem próximo ao horário do culto, ela sentiu as dores do parto e nós fomos para o médico. E chegamos lá no hospital, tudo estava ocorrendo tranquilamente, tudo bem tranquilo, até o momento de que a minha filha estava nascendo. E naquele momento, quando a nossa filha estava saindo, vindo a esse mundo, algo acontece que os médicos ficam desesperados.
E eles começam a gritar um com o outro, falar coisa, e falaram: tira o pai daqui. E eu entendia que eles estavam falando que talvez a minha filha fosse morrer, porque a cabeça dela começou a sair juntamente com o cordão umbilical, e ela começou a ficar sem respiração, sem oxigênio. E naquela hora então me tiraram da sala do parto, e eu fui para uma salinha, para um quarto ali, aonde estava reservado para nós, e fui orar. Aquele hospital ficou cheio de ambulância, os médicos correndo para lá e para cá, um desespero, e eu ali estava orando. E Deus me trouxe uma palavra ao meu coração: ela não vai morrer, e eu vou glorificar o meu nome na vida dela. Quando você recebe uma palavra da parte de Deus, irmãos, isso tem que trazer paz ao seu coração, e assim eu fiquei. Os meus amigos vieram ao hospital, o meu líder de célula, o meu pastor, veio até aquele lugar e começou a conversar comigo. Ele estava mais desesperado do que eu por ver a situação, mas eu sabia o que Deus falou comigo: ela não vai morrer, eu vou glorificar o meu nome na vida dela. Preparar uma mensagem de dar glórias a Deus, irmãos, é fácil, mas viver é muito mais difícil. Mas foi necessário que eu passasse por algumas coisas para que hoje eu tivesse o respaldo de falar para você: dá glória a Deus. Dá glória a Deus na tua dificuldade, nas dificuldades que você passar, glorifica o Senhor, e Ele vai trazer uma resposta ao seu coração. E ali então tudo começou. A minha filha teve que ir para um outro hospital, ficou ali entubada por algum tempo. Mas a minha preocupação maior não estava com a minha filha, porque eu sabia que ela não iria morrer. A minha preocupação estava com a minha esposa, porque aquele trauma, aquela situação que nós estávamos vivendo, fez ela entrar num processo profundo de depressão, aonde ela já não encontrava sentido para a vida dela. Ela estava triste, ela não conseguia falar, ela simplesmente ficava olhando para fora na janela e sem sorrir, sem querer conversar com ninguém. Até que eu lembrei da palavra de Deus, aquilo que a palavra nos fala a respeito de homens que nos deram exemplo de fé. Abraão, considerado o pai da fé, ele diz que ali em Romanos, capítulo de número 4, verso de número 18 ao versículo de número 20, Romanos 4, verso 18 ao 20, diz assim, a respeito desse homem, Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, fortalecido na fé, fazendo o quê? Dando glórias a Deus. E eu vi a minha esposa naquela situação e cheguei para ela e falei para ela: Abraão foi fortalecido dando glórias a Deus, glorificando ao Senhor. Meu amor, dá um glória a Deus aí. E ela, amor, dá um glória a Deus, coração. Ela, amor, dá um glória a Deus, amor. Eu sei, olha, Abraão foi fortalecido dando glória. Dá um glória a Deus. Ela, tá bom, glória a Deus. Tá bom assim? Eu falei, não, nem eu escutei direito esse teu glória a Deus, quem dirá os demônios, as potestades que estão aqui atormentando a tua vida. Dá um glória a Deus. Ela, tá bom, glória a Deus. Falei, se você não der um glória a Deus de verdade aqui, eu vou começar a falar mais alto e mais alto, hein? E ela não gosta, ela é toda quietinha assim, ela não gosta de escândalo. E eu falei, dá um glória a Deus de verdade. Ela, tá bom, glória a Deus, tá bom assim? Eu falei, agora sim, eu vou orar por você,
Você vai dormir e eu tenho certeza que você vai estar melhor amanhã. Irmãos, e isso foi literal, realmente aconteceu. De manhã ela já acordou bem disposta, ela já acordou uma outra pessoa renovada, e ela falando: eu quero ver minha filha, eu quero ver minha filha. E tinha acabado de passar pelo parto ali, ela estava fraca, mas ainda assim ela saiu da nossa cidade ali em Toyota, fomos até Andio, longe o percurso, porque ela queria ver a nossa filhinha. E realmente, irmãos, nós passamos e vimos tantas vezes o Senhor sendo fiel através da vida daquela menina. Quantas e quantas vezes eu cheguei em casa cansado. Às vezes você passa por um dia de trabalho, nem todo dia você está feliz, você está genki. Mas eu chegava em casa, às vezes cansado, triste, por aquilo que havia acontecido na fábrica, e eu olhava, papai chegou, e aquela minha filha já vinha toda sorridente, irmãos. É que hoje eu não preparei, não trouxe slide para vocês verem ela, a situação da onde ela se estava e aquilo que Deus foi fazendo na vida dela. E ela toda feliz, sorridente, aquilo trazia uma paz, porque era como se eu estivesse olhando e vendo um anjo na minha frente, irmãos. Tanta pureza, tanta alegria, tanta vida. Só que Deus queria me preparar realmente para ter respaldo a respeito dessa mensagem, que mais adiante nós tivemos agora, ela estava, né? Eu só engordei só, a barriga não era de gravidez, mas ela estava grávida novamente. E agora era de um menino que nós tanto sonhávamos, porque nós já tínhamos a nossa primeira princesa aqui, já havia nascido a Elizabeth, a nossa segunda filha, e nós sonhávamos com um menino também. E acontece que aos 4 meses e meio, algo triste que muitas pessoas passaram, algumas passam, foi que ela teve um aborto espontâneo. Com 4 meses e meio, aquela criança parou de bater o coraçãozinho. E eu me recordo que precisamos passar por todo o processo de fazer o parto, de levar para o crematório, de estar ali, pior, porque como não tinha como sair do hospital e já ir para o crematório, nós precisamos levar ela para a nossa casa, ele para a nossa casa. E ali eu caí na bobeira de abrir a caixinha e ver. Não faça isso em nome de Jesus. Mas da mesma maneira que aquilo me trouxe tristeza por ver o meu filho ali já morto, me trouxe algo no meu coração que eu batalho muito contra o aborto, porque uma criança de 4 meses e meio, irmãos, ela estava quase completamente formada. É uma vida. Como alguém pode querer matar uma criança no ventre? Em nome de Jesus, se você já fez, se arrependa. Se você não fez ou passou na tua cabeça em algum momento, se arrependa em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é uma vida preciosa por Deus, preciosa. E naquela situação, irmãos, agora foi a minha vez de passar por um momento de dificuldade, um momento de angústia profunda. Eu estava vivendo o meu luto, eu estava muito triste, ela já estava melhor. E naquele momento, eu triste, angustiado na minha casa, o pastor vem me visitar e ele olha para mim e fala algo que foi muito difícil de ouvir. Ele virou para mim e falou: Roberto, você precisa entender que os teus filhos são do Senhor, que todas as vezes que você colocar os seus filhos acima de Deus, ou seja, como uma idolatria, você amar mais os seus filhos do que ao Senhor, o diabo sempre vai ter uma área para atingir na sua vida. Entenda, Deus precisa ser o centro na tua vida, acima de todas as coisas. E realmente, irmãos, eu tenho um cuidado, eu tenho um amor, eu expresso o meu amor pelos meus filhos de uma maneira assim muito grande.
porque eu não tive isso dos meus pais. E conhecendo o amor de Jesus, então eu tento passar e dar o melhor para eles. Mas ali, a hora que ele falou aquelas palavras para mim, eu fiquei muito bravo, irmãos. Confesso aos irmãos, fiquei muito chateado. Meu pastor, em vez de vir me visitar, em vez de falar comigo, né, chorar comigo, como a Bíblia fala para chorar com aqueles que choram, ele vem aqui e me traz uma palavra de exortação, para mim não ser idólatra a respeito dos meus filhos. Eu fiquei muito bravo. Mas depois, irmãos, fizemos uma reunião, porque aquela tristeza que eu estava vivendo foi tão grande, que eu decidi, eu não vou fazer mais nada para Jesus. Eu não posso me desviar, porque eu já aprendi e compreendi que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, que só Ele tem palavras de vida eterna. Eu não vou me desviar, não vou sair da igreja, mas eu vou sentar naquele banco e não vou fazer mais nada também, Senhor. Eu vou ficar ali sentadinho e não vou fazer mais nada. Aconteceu que então eles falaram: se você não vai fazer mais nada, o pastor que estava naquela época também falou: eu também não vou fazer mais nada então não. Vamos fechar a igreja, já não tem muitos irmãos, a igreja está pequenininha, vamos fechar a igreja, vamos voltar tudo para a Toyota. E de repente Deus mandou um outro servo, o pastor Fábio, que foi o último pastor que estava antes de eu assumir. E ali o pastor Fábio, na reunião, ele só queria congregar conosco. Ele morava em Toyoaki e queria só estar conosco ali no culto. Mas de repente, Deus enviou ele ali para que ele pudesse então estar assumindo a igreja naquela situação, onde eu já não queria fazer mais nada, e o pastor também não queria fazer mais nada. Ali, depois da reunião, o pastor Fábio chegou para mim, me abraçou na hora que nós estávamos nos despedindo. Ele me abraçou e disse: Roberto, ninguém é super-herói, todos nós sofremos, você pode chorar. E me deu um abraço, irmãos. Naquele momento eu falei: está errado, eu não posso ficar desse jeito que eu estou. Esse sentimento é muito ruim. E a minha esposa ficava para mim: você só está assim porque você não está orando, vai orar. E eu: que orar o quê? Eu não quero orar, não quero fazer nada. Vai orar. E ali naquele dia, então eu decidi, irmãos, toda sexta-feira como que é? Viernes. Toda viernes, os irmãos sobem ao monte para orar lá em Toyota. E eu decidi subir ao monte um pouco antes dos irmãos. Eles chegam por volta da meia-noite e eu fui umas 11 horas da noite, sozinho. E ali, naquele monte, eu comecei não a reclamar. Eu não fui àquele monte para perguntar o porquê. Eu cheguei naquele monte e lembrei daquilo que um dia eu tinha falado para minha esposa: Senhor, Abraão foi fortalecido glorificando ao Senhor, então eu quero vir aqui, Senhor, e te adorar. E eu comecei somente, irmãos, a declarar: Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te exalto, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, obrigado, meu Deus, porque o Senhor é fiel. E somente comecei a adorar a Deus, irmãos. E ali, naquele instante, naquele momento, eu vivi algo sobrenatural com Deus. A presença de Deus encheu aquele monte, encheu aquele lugar de tal maneira, irmãos, que eu saí, comecei a ficar cheio de vida, cheio de vigor novamente, e experimentar o quanto realmente é importante nós glorificarmos ao Senhor. Ele nos fortalece, é Ele que nos dá força e vigor, é Ele que renova as nossas forças e nos faz realmente voar como águias. Quando os irmãos chegaram para a oração, para a vigília ali, eu já estava todo aleluiado, eu já estava falando em línguas, cheio do Espírito Santo, e desci daquele monte decidido a servir ao Senhor. Cheguei
lá para o pastor Fábio, falei: conta comigo, no que o senhor precisar, conta comigo, eu estou aí para o que o senhor precisar de mim, conta comigo, pastor. E ali então nós começamos a trabalhar juntos, servindo ao Senhor, vivendo dia após dia, servindo e adorando ao Senhor. Por que eu estou contando essas coisas para os irmãos? Talvez você imagine, mas você está declarando tanta luta, tanta maldição, parece. Falei: não, irmãos, a verdade é que todos nós passamos por dificuldades, e a diferença na tua vida, de quem você vai ser como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, é o teu posicionamento na fé, as atitudes que você vai tomar na tua vida, se vai glorificar a Deus ou não. Passados-se os anos, a nossa filha já estava numa idade, era 8 ou 9 anos, e de repente aprove ao Senhor tomar ela para si. A nossa menina passou por um momento onde ela ficou sem oxigênio e acabou padecendo. Mas nesse tempo, irmãos, Deus foi tão cuidadoso conosco, mostrando o seu amor, que ela passou quase um mês internada, e dia após dia nós vimos o amor de Deus. Pessoas que iam até aquele hospital visitar, nos presenteava, falava a respeito, do amor de Deus para nós, demonstrava o amor de Deus por nós. E no dia onde ela realmente partiu para os braços do Senhor, Deus me deu uma visão para consolar o nosso coração, de que a nossa filha, que era especial por causa dos traumas que ela sofreu ali no nascimento, ela tinha algumas limitações, ela era uma menina especial, mas Deus me deu uma visão de que ela estava deixando de lado a sua cadeirinha, onde ela ficava sentada, e vinha Jesus numa escadaria assim, irmãos. Jesus descia e pegava na mão dela ali, e eles subiam para a glória, subiam para o céu, e ali naquelas nuvens, ali naquele resplendor de glória, eles sumiam lá em cima. Deus foi tão fiel, irmãos, que Ele não só mostrou essa visão para mim, mas mostrou para um outro irmão na igreja, e esse irmão foi lá e pediu para pintar este quadro, igualzinho dela, deixando a cadeirinha ali no chão, a escadaria, Jesus olhando para ela, sorrindo, e junto eles subindo para a glória, irmãos. Ela cumpriu o propósito que o Senhor me disse lá atrás: ela não vai morrer e eu vou glorificar o meu nome na vida dela. Eu estou pastoreando a igreja desde o começo da pandemia, quando começou a pandemia, então faz 6 anos já, oh aleluia. Eu assumi a igreja então em 2020, foi quando começou a pandemia. Eu assumi em março, e em abril mandou fechar todas as igrejas, fecha as portas, não pode ter culto. Eu falei: Jesus amado, mas glórias a Ti, Senhor, vamos fazer online, vamos fazer por vídeo. E ali eu comecei a pregar a palavra de Deus, mesmo sendo online. Mas irmãos, nesses 6 anos, só passou um japonês na igreja. Na verdade 2, porque foi uma criancinha outro dia. Um japonês, irmão, uma japonesa na verdade, e uma criancinha, mais uma criancinha, então 2, vamos contabilizar, 2. No dia em que a minha filha estava partindo para os braços de Deus, naquele culto fúnebre, mais de 150 japoneses, 158 japoneses foram visitar ali e escutaram a palavra de Deus. 158 japoneses, irmãos, porque ela era muito amada e querida por todos. As pessoas da creche, os professores, até hoje mandam no dia
da partida dela, manda flores para a gente, manda carta para nós. Ela era muito amada, muito querida. 158 japoneses ouviram falar a respeito da minha e da sua esperança de que existe um céu, existe um lugar de glória, irmãos, que está nos aguardando. Ela já está junto ao Pai, e cabe a mim, cabe a você, cada um de nós permanecermos firmes, fiéis a Deus, para estarmos um dia com ela. 158 japoneses ouviram falar a respeito da esperança do crente, do cristão. E os japoneses chegavam para nós ali e falavam, eles não estavam nem tristes. Chegavam e falavam, a Beth está num lugar bom, né? Ela está melhor, né? Eu falei, tá. Ela está nos braços do Pai, está nos braços do nosso Senhor. Irmãos, essa experiência, por mais que para muitos possam parecer dolorosa, nos serviu de tanta edificação, irmãos, que todos aqueles que passam por luto, por algum momento, nós estamos ali para consolar, para confortar o coração, para falar a respeito do amor de Deus, para fortalecer a vida que está passando pelo momento de luto, de provação, porque nós aprendemos a dar glórias a Deus em tudo. E isso fez toda a diferença nas nossas vidas, no nosso ministério. Hoje nós estamos ali. O pastor Fábio foi embora para o Brasil no começo da pandemia e deixou a gente responsável por aquela igreja. E em todos os momentos, durante a pandemia, na dificuldade, quando a igreja começou a ficar pequena de novo, diminuindo, porque quando troca de pastor é normal, irmão. Não se preocupe, espera no Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Toda vez que há mudança de liderança, a igreja às vezes sofre, ela começa a diminuir, mas Deus é fiel para acrescentar e multiplicar, em nome de Jesus. Nós começamos então ali a diminuir e continuamos glorificando a Deus, adorando ao Senhor, e hoje nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus. Deus é bom, Deus é fiel, querido. Então vale a pena realmente nós confiarmos, acreditarmos no Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 17. Segunda carta aos Coríntios 4:17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. São nessas provações, nessas dificuldades, irmãos, que Deus vai forjando o nosso caráter, forjando a nossa fé, para que nós possamos compreender realmente que, indiferente daquilo que você ou eu estejamos passando, Ele é o único digno de glória e honra, em nome do Senhor Jesus. Creia, querido, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você amar a Deus, for fiel ao Senhor, tudo aquilo que você passar, se você render glórias a Ele, vai se converter em glória a Deus. Então não fique com medo, não tema diante das dificuldades. Glorifique e exalte ao Senhor. Para nós estarmos encerrando, abre aí comigo agora no capítulo de número 34 de Salmos. Salmos 34. Salmos 34, verso de número 1 ao 3, acompanhe aí comigo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos ao seu nome. Amém, queridos? Quantos querem exaltar e glorificar o Senhor juntamente comigo nessa noite? Vamos nos colocar de pé. Coloque-se de pé nesse momento. Aleluia. Que você possa entender que todas as dificuldades que você passou, está passando, ou que você vier a passar,
Se você entender aquilo que está sendo ministrado no dia de hoje, você vai perceber que essa luta vai se transformar em vitória, assim como foi com Davi. Que Deus vai te dar realmente a bênção que você precisa. A tristeza pode se converter em alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, querido. Se você compreender a importância que em meio às dificuldades você abrir os seus lábios e glorificar, exaltar ao Senhor, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Deus vai te tirar daquele momento de angústia e tristeza para fazer você realmente viver o sobrenatural com Deus. Feche os seus olhos, comece a orar a Deus, comece a glorificar a Deus nesse momento. Ele sabe aquilo que está passando na tua vida nesse momento. Ele conhece o teu coração, o teu dia a dia. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele está ao seu lado ali nas suas batalhas. E Ele tão somente quer te ensinar nesse dia. Abre os seus lábios, não murmure, não reclame. Porque quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, irmãos, nós somos reprovados. O povo ficou rodando 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, quando saíram do Egito, porque ficaram reclamando, porque ficaram murmurando. Mas se você entender que na tua provação você não deve de reclamar e murmurar, deve de adorar a Deus, a vitória vem. O percurso fica mais perto, fica mais curto, irmãos. Você vai conseguir vencer isso se tão somente abrir os seus lábios e adorar ao Senhor. Pai, nós queremos, Senhor Jesus, nessa hora declarar, Senhor meu Deus querido, glória e honra ao seu nome. A Ti, Senhor, seja toda honra, toda glória, todo louvor. Deus, nós sabemos, Senhor, que a leve e momentânea tribulação que passamos, Senhor, há de produzir um peso de glória muito excelente. Eu quero, Senhor, orar nesse dia, Senhor, que enquanto, Senhor, o Teu filho, a Tua filha, Senhor meu Deus, louva o Senhor, glorifica a Ti, Senhor, o Senhor possa dar a vitória que ela tem buscado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, traz resposta, Senhor, meu Deus, a essa vida que está precisando, Senhor, ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus, não se engane, não se engane, não deixe o inimigo colocar na tua mente, no teu coração, que você não vai conseguir, que este é o fim. Glorifica a Deus, exalte ao Senhor e Ele vai fortalecer o teu coração. Espera nele, espera no Senhor, confia nele. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, te exaltamos, Senhor, nessa noite, Pai. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, que nós possamos sair deste lugar, Senhor, entendendo, Senhor, para que, Senhor, fomos criados, Senhor, qual é o propósito de nossas vidas, te darmos glória e honra ao Senhor. E eu sei, Senhor Jesus, que enquanto fizermos isso, o Senhor há de nos conduzir dia após dia, Senhor, ao centro da Tua vontade. E quando nós vivermos, Senhor, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Deus, Pai, haverá ainda mais motivo de louvarmos e adorarmos ao Senhor todos os dias de nossa vida. Que hoje, Senhor, eu quero declarar que todas as batalhas na mente e no coração caiam por terra no nome de Jesus. Que essa vida, Senhor, seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Que, Senhor, esses lábios glorifiquem e exaltem a Ti em todo o tempo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, querido. Aplauda ao Senhor, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Eu tenho um compromisso com Deus de todas as igrejas que eu passar pela primeira vez, eu trazer essa mensagem a respeito da importância de glorificarmos a Deus, de compartilharmos aquilo que Deus fez nas nossas vidas, irmãos. É precioso. E numa outra oportunidade, com certeza estarei aqui com alegria para compartilhar uma outra mensagem da parte do Senhor, amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém?
Aleluya. ¿Cuántos han recibido de parte de Dios en esta noche? Una palabra poderosa, remecida. Cuán importante es aprender a glorificar a Dios. Y de cierta forma es fácil dar gloria a Dios cuando todo está bien. Pero cuando están las pruebas y las luchas, realmente es donde se evidencia si realmente glorificamos a Dios con nuestros labios o con nuestro corazón. Que la palabra que ha sido ministrada en esta noche venga a despertarnos y ver que no solamente es locura decir gloria a Dios o están locos, están fanáticos, ¿por qué gritan tanto? Somos pentecostales y el pentecostal glorifica a Dios, alaba a Dios, levanta su voz para glorificar al Señor. Entonces, cuando todo te salga mal en el trabajo, cuando todo te salga mal en el día a día, glorifica al Señor. Dile, gracias Señor por las pruebas, gracias Señor por las dificultades. Y déjenme decirle también por experiencia, es mucho mejor que murmurar. Cuando murmuramos y reclamamos, nos debilitamos. Pero cuando glorificamos a Dios, somos fortalecidos por lo alto. Amén. Así que queda esta palabra en tu corazón. Gracias, pastor, por su palabra que Dios colocó allí en su corazón. Ha sido de bendición.